Agroband. Oferecimento. Grupo Campos Verdes. 30 anos. Trabalho sério com responsabilidade econômica e ambiental. E Sicredi Dexis. Campanha Turma da Dexis. Investir é se divertir. Olá, muito bom dia para você. Estamos chegando com mais um Agroband. Seja bem-vindo. Hoje é dia 5 de julho de 2026. Você vai conferir nesta edição. Plano Safra deste ano vai destinar mais de 525 bilhões de reais ao agro. Apesar do aumento, houve redução das verbas de custeio, que pagam despesas importantes, como compra de sementes e mudas, além de insumos essenciais. Vamos saber mais sobre o desenvolvimento da safra, mercado e preparação para o plantio de soja após o vazio sanitário em setembro. Vazio sanitário não quer dizer assim, eu não plantei soja. Não é assim. É a responsabilidade que o agricultor tem de eliminar mesmo qualquer planta de soja na sua lavoura. Na edição de hoje, a gente também vai saber mais sobre os investimentos no Parque Tecnológico da Síntese AgroScience. Há investimento de 60 milhões nesse parque biotecnológico, né? Atualmente nós temos 19 pesquisadores full-time envolvidos com isso. Análise do mercado de commodities com o especialista Robson Polotto. Nesse relatório, primeiro um pequeno corte no milho, tá? Estoque de milho. Não perca o AgroRec! Estamos com a costelada preparada pelo Rony Lotto lá na Fazenda Santa Alda, o futebol de quarta-feira da Arena Kiko. E ainda, como combater as ervas daninhas que concorrem com a lavoura no campo? Temos dados que as plantas daninhas podem chegar até 90% em perdas do rendimento dos cultivos, tanto em soja, milho, algodão. Com essas e outras informações, está começando mais um Agroband. E seja bem-vindo a mais um Agroband com as principais informações do agronegócio para aproximadamente 100 municípios aqui da nossa região. Bom dia, Mário de Oliveira. Bom dia, Kleber. Bom dia a todos os nossos queridos amigos aí de casa, tradicionalmente já assistindo o Agroband, acompanhando todo domingo de manhã as notícias do agro. E para a gente começar, Kleber França, nós temos uma reportagem muito interessante para o produtor rural. Tem um especialista que vai falar sobre ervas daninhas, como combater, né? É isso aí, Amaro. É uma reportagem que nossa equipe produziu. As ervas daninhas se adaptam e, se não forem combatidas, podem prejudicar, então, e muito as lavouras. Olhando de longe, esta lavoura parece perfeita. Mas, se olharmos de perto, o perigo está aqui. Espécies como a buva, o capim amargoso e o caruru são verdadeiras vilãs da agricultura. Elas não são apenas mato, elas são competidoras implacáveis. As plantas daninhas disputam com as culturas principais por 3 recursos vitais: a água, os nutrientes do solo e pela luz solar. Mas a planta ela precisa ter uma boa saída, um bom vigor para sair antes dessas plantas, porque se ela vai concorrer com água, com luz, com nutrientes que tem no solo. Então, cada planta tem o seu período, que ela aceita sim uma concorrência. Fora isso, há perda de produtividade. Dependendo da infestação, a mato-competição pode reduzir a produtividade de uma colheita de soja ou milho em mais de 80%. Além disso, elas servem de abrigo para pragas e doenças. E temos dados que as plantas daninhas podem chegar até 90% em perdas do rendimento dos cultivos, tanto em soja, milho, algodão. Então acontece o seguinte, há 15 anos atrás tínhamos a soja RR e era muito fácil manejar as plantas daninhas porque todas eram sensíveis a glifosato. Hoje, muitas plantas daninhas já são resistentes a glifosato e também a outros princípios ativos. Por exemplo, caruru, leiteiro e picão são resistentes a glifosato e inibidores de ALS também. Então você tem que conhecer hoje a fisiologia, a morfologia dessas plantas daninhas, a sensibilidade delas em relação aos herbicidas. Durante anos, o controle parecia simples, bastava aplicar o mesmo herbicida e o problema sumia. Mas a natureza se adaptou. O uso repetido da mesma molécula química selecionou as plantas mais fortes.
Hoje o Brasil enfrenta um sério problema de plantas daninhas resistentes a múltiplos herbicidas. O que foi bom ano passado já não é bom hoje, porque as plantas daninhas elas se adaptam todos os anos. Temos um relato aí do capim-pé de galinha aqui na região de Maringá. Há 2 anos atrás era irrelevante e hoje já vem se tornando uma das principais plantas daninhas. Agora, o produtor que está despreparado, ele pode perder muito rendimento em um ano tão difícil como esse. Imagina perder 200, 500, 1.000 quilos por hectare por falta de manejo. Isso aí pode tirar o lucro do produtor. Mas a tecnologia sozinha não faz milagre. O segredo do sucesso atual se chama MIP, Manejo Integrado de Plantas Daninhas. Mas nós do IDR sempre colocamos o produtor, ele primeiro precisa conhecer bem a área dele. Então ele precisa saber qual é o banco de sementes que ele tem, porque nós temos várias tecnologias. Hoje nós estamos trabalhando com plantas de serviço que ajudam também a controlar isso. Por quê? Nós já temos muitas plantas resistentes. Agora a gente vai acompanhar a mensagem lá da Campos Verdes, da Síntese AgroScience, que em breve terá o seu parque tecnológico aqui em Maringá. Evolução. Olá, amigo produtor, você que está aí nos assistindo. A Síntese é uma empresa 100% brasileira, uma empresa aqui da região de Maringá, no Paraná, né? E você que está nos assistindo, a Síntese, além das tecnologias que a gente desenvolve aqui na região, hoje nós temos desenvolvido tecnologias para fora do Paraná também. A Síntese está atuando hoje no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará, Goiás, Uberaba e Rondônia. E além de todo esse contexto do nosso mercado nacional, né, de toda essa estrutura que a gente tem desenvolvido dentro do nosso país, hoje a Síntese está levando essa tecnologia para fora do país também. Então é um ano assim de muito marcante para a história da Síntese, que a gente começa a desenvolver esse trabalho também dentro do Paraguai. Então ela hoje se torna uma empresa binacional, desenvolvendo o trabalho, levando a nossa tecnologia do Brasil para fora do nosso país também. E agora mais informações sobre a nossa safra de milho, né? A colheita começou aqui na região, Ivatuba, ali, Floresta também. Andei por lá, o pessoal já iniciou as colheitas. E o Amaro conversou com o seu Jair Benalha, que traz um panorama da safra, da produção, da produtividade esperada aí e também sobre os preços. E nesse período de vazio sanitário da soja, a gente vê, claro, outras culturas, como o milho, outras culturas de inverno. Mas é um momento também que o produtor tem que tomar cuidado para não deixar nenhum restício ali de soja na terra, né, seu Jair? É bem lembrado, vazio sanitário não quer dizer assim, ó, eu não plantei soja, não é assim. É a responsabilidade que o agricultor tem de eliminar mesmo qualquer planta de soja na sua lavoura. Não basta ele não ter tido a intenção de plantar, porque as pragas, as doenças, elas vão ficar alojadas em qualquer planta, né? Numa concentração muito grande e depois acaba revertendo em malefício para o produtor, porque quando ele implantar a lavoura dele lá para a primeira dezena de setembro, ele começa a ter sérios problemas, né, com essas pragas ou doenças que ficaram ali sendo alimentadas nesse resto de lavoura de soja que ele largou na sua propriedade. Esse é um momento também de planejamento para a safra de soja? Olha, Amaro, eu digo para você que o produtor assim que tem na sua atividade, aquela atividade empresarial, ele está até atrasado já, sabe? Na Campos Verdes, nós já fizemos assim muitos negócios mesmo, talvez até 60% dos nossos negócios, nós já fizemos a partir de janeiro para cá. E agora, antes de colher o milho, nós já estamos fazendo negócios para o milho 27. Porque são momentos assim que o agricultor consegue fazer um bom planejamento, escolhendo uma boa variedade de soja. Agora no milho ele consegue escolher um bom híbrido para o milho, né? Então ele tem que realmente, a coisa vai numa velocidade muito grande. Para um bom planejamento, 6, 8 meses antes do plantio, ele tem que estar bem preocupado com isso.
A gente sabe que hoje a tecnologia ajudou bastante a agricultura. A questão climática, às vezes até pragas, doenças, é mais resistente hoje o que tem disponível diante da tecnologia aplicada. El Niño preocupa mesmo assim? Eu estava vendo uma reportagem do professor Molhão, que é uma pessoa muito séria e respeitada nesse segmento, e a preocupação dele tinha pessoas falando, vou vender meu gado porque ele vai morrer de fome, não vou plantar porque eu vou perder o plantio. Ele fala que o El Niño não está instaurado ainda. Nós temos condições de águas quentes no oceano, mas a atmosfera, o termo que ele usa, não se conectou com isso. Então a instrução que o professor Molhão dá para os agricultores do Brasil é: comporte-se como tudo estivesse normal. Nada de caos, né? Porque nesses períodos assim nós vemos muito, entre aspas, especialistas, né? E parece que sempre é especialistas do caos, né? Tentando vender sempre a pior notícia possível. E na Campos Verdes nós estamos trabalhando dessa maneira, né? Com serenidade, com prudência, falando para o agricultor, por causa de outros aspectos, tributário, econômico, o agricultor sempre tem a temperança e prudência, mas ele tem que ter a vida nessa certa normalidade, porque o El Niño ainda não está instaurado, como o técnico, o professor Molhão, nos diz a cada um de nós. E a projeção, expectativa, tendência para essa questão de mercado? O Brasil em si é um ano de decisão no Brasil, um ano político também, né? Há alguma expectativa melhor para preços aqui na nossa região? Eu não digo assim, o preço de lousa, que a gente chama, ele pode sofrer alterações por causa do preço do câmbio. Se nós tivermos um controle fiscal maior, a nossa Selic deve baixar, então o governo para de ser um grande concorrente na tomada de dinheiro, então o dólar possa valorizar novamente, né? E a gente então ter um melhor preço de lousa. Agora, quando nós olhamos assim para o cenário internacional, Amaro, o preço do bushel da soja, como também o preço do bushel do milho, no mercado mundial ele está bom, ele tem um nível de preço muito bom. O que nós temos problemas internos dentro do Brasil, principalmente problemas fiscal, né? Gastos assim descontrolados, exagerados do governo federal, que atrapalha o preço de lousa. Mas o agricultor deve sim sempre ter confiança, porque a gente tem um bom preço internacional, só dependendo desse câmbio ser mais favorável para nós. Vamos ouvir agora a fala do especialista Robson Polotto sobre o mercado de commodities. Como foi a semana? Bom dia, Kleber. Bom dia, Amaro. Bom dia a todos que nos acompanham. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui com vocês. E como eu prometi na última semana, vamos tratar de relatório do USDA, relatório trimestral divulgado aí no dia 30 de junho, ou seja, metade do ano se foi. Esses mostram os números de estoque norte-americanos nessa data e também mostrou, como vocês podem observar, a acreagem. Eles chamam de acreagem, seja a área que vai ser destinada a soja, milho, trigo e outras coisas. A gente mostra para vocês soja, milho e trigo, que é o que mais interessa a nós aqui no momento. E o que chamou a atenção nesse relatório? Primeiro, um pequeno corte no milho, tá? Estoque de milho. Quanto a estoque de soja vem bem dentro de linha, milho também, trigo não mudou muito. Outra coisa que chamou atenção, a soma da área de soja e milho é a maior de todos os tempos, desses dois produtos juntos. E a de trigo é a menor dos últimos 149 anos, praticamente 150 anos, desde 1877. Então isso chama atenção lá nos Estados Unidos. A exportação deles vem muito bem de milho e as lavouras deles estão se desenvolvendo em condições satisfatórias, parecidas com o ano passado. Aqui no Brasil, tivemos aí soja no interior do Paraná até R$ 130, no Porto até 140 e o milho 65 no Porto e no interior na faixa de R$ 60, tá? 58 a 60 reais o disponível. Beleza? Colheita desenrolando bem no Centro-Oeste e aqui no Paraná ainda com umidade alta, colheita devagar, mas alguns dias ela deve correr mais naturalmente. Um abraço a todos, até a próxima. Turma da Dexis é uma campanha que está sendo realizada pela Sicredi Dex até o mês de setembro.
Kleber França, a campanha continua um sucesso, hein? Cada personagem ensina do seu jeito como poupar, investir, planejar e proteger o futuro, tudo de forma simples e acessível. Durante o período da campanha, aplicações, associações e indicações ajudam a acumular pontos. Ao completar a pontuação, é só trocar por uma das pelúcias e levar para casa um símbolo de aprendizado, incentivo e crescimento em conjunto. É isso aí, Kleber. Essa campanha acontece desde fevereiro, vai até agosto, com trocas até setembro, seguindo um cronograma especial de entrega dos personagens, para cada um ter seu momento de brilhar e ensinar que poupar, investir e planejar o futuro pode ser leve, educativo e cheio de significado. É isso aí, turma da Dexis, poupar é se divertir, tá bom? Grande abraço para todo o pessoal lá da Sicredi Dexis. Na sequência aqui do Agroband, a cotação com os principais produtos agrícolas. E para você que quer adquirir uma propriedade em alguma região desse imenso Brasil, preste atenção nos leilões judiciais da Serrano Leilões. Alô, Fernando! Leilõesjudiciais.com.br informa leilão de fazendas aqui no Agroband. Uma fazendona de 1.388 hectares em Paraná, no Tocantins, onde o Tocantins encontra Goiás. É lá, tem essa fazendona por apenas R$ 6.700 por hectare, dá para pagar em 30 pagamentos. E tem uma outra, Bom Jardim de Goiás, perto de Catalão, perto de Tumbiara, terra de soja, 1.000 quilômetros abaixo daquela primeira. Leste de Goiás, divisa com Minas, toda ela são 304 hectares por R$ 21.000 por hectare, mas é pertinho de Minas. Bons negócios, pessoal! E olha só, foi anunciado nesta semana o Plano Safra 2026-2027 pelo governo federal. A próxima safra começa já em agosto com o feijão e vai até novembro com o plantio do arroz. A produção terá 525 bilhões de reais disponíveis via financiamento público, 9 bilhões a mais que o liberado no ano passado. Apesar do aumento, houve redução das verbas de custeio, que pagam despesas importantes, como compra de sementes e mudas, além de insumos essenciais, como fertilizantes e defensivos agrícolas e ração para animais. Em 2025, foram cerca de 415 bilhões em verbas de custeio. Neste ano, cerca de 30 bilhões a menos. Os recursos para investimentos subiram de 101 para 140 bilhões. Nós temos que entender que o cenário é de menos investimento do produtor devido a juros altos e também a situação e a saúde financeira do produtor rural. Os representantes do agronegócio pedem ações para resolver pontos como seguro agrícola, renegociação de dívidas, além de juros mais acessíveis. Apesar de uma redução de 14% para 12%, a taxa ainda é considerada alta. De nada adianta nós termos um plano safra robusto se o produtor estiver endividado sem as garantias necessárias para poder acessar o crédito. Por isso que a gente precisa resolver o endividamento dos produtores, da mesma maneira que nós esperamos que o crédito seja desburocratizado e de fácil acesso para os produtores rurais do Brasil. À tarde, o governo divulgou o Plano Safra destinado à agricultura familiar, somando um total de 85 bilhões de reais. Essas as informações, então, do Plano Safra. Algumas entidades como a FAEP, muito apreensivas com relação a esse Plano Safra. Eu, como produtor, também bastante apreensivo. O pessoal fala em números exorbitantes, mas na realidade, será que realmente tem mesmo esse recurso? Nessa safra de inverno, né, eu mesmo não fiz o seguro agrícola por conta da questão da subvenção. Não tinha subvenção do governo federal, então está muito complicado em todo o Brasil. Essa questão aí dos seguros reduziu bastante em todo o país. Agora a gente traz o recadinho da AgroSafra, parceira do Homem do Campo, parceira do produtor rural. Deu problema no motor? Vai lá na AgroSafra, que além da retífica, conta também com uma empresa especializada na injeção eletrônica de veículos a diesel.
campo ganhou mais um grande aliado. AgroSafra, retífica de motores especializada em máquinas agrícolas de todas as linhas, com serviço exclusivo de busca e transporte de motores. AgroSafra, porque o trabalho no campo não pode parar, nem por um minuto. A AgroSafra tem também uma oficina mecânica especializada, então, em veículos, né? E uma distribuidora de autopeças, como a gente vê aí nas imagens. Fica ali no final da Avenida Pedro Táxi, no Jardim Alvorada. Tudo bem pertinho ali, para melhor atender você, homem do campo. E hoje em dia a gente tem que ficar bem ligado à tecnologia, à inteligência artificial. E ela também beneficia você, amigo produtor rural. Jean Zalit tem os dados, os recados aqui pra gente. Olá, gente. A ideia de hoje é a gente trabalhar com prompt. Lembra o que é prompt, né? Cofre, contexto, objetivo, forma, restrição. É trabalhar com o que você tem de rejeitos na tua propriedade. O que eu vou fazer com isso? Né? Às vezes é custoso demais você trabalhar com os dejetos, com os rejeitos que tem na tua propriedade. Qual que é a ideia aqui? Bom, vamos lá, vamos trabalhar com prompt, contexto, objeto, forma, restrição. Primeiro, contexto. Vamos dizer que você tem lá sobra da colheita de cana, colheita de alguma parte agrícola que você tem, ou então eu tenho lá resíduo de suinicultura, dejetos. O que eu vou fazer com isso aí? Então você trabalha com o teu contexto, conta lá qual é o tipo de resíduo que você acaba acontecendo na sua propriedade, e aí você conta certinho isso aí, que tipo de dejetos tem, e você vai para o objetivo. Escuta, eu quero que você me dê sugestões aqui de como eu trabalhar com esses dejetos, esses rejeitos, para ter o menor custo possível, ou até para ter lucro, talvez do tipo de resíduo que você está tratando na sua propriedade. Depois vem a forma. Então me dê 5 sugestões de soluções que eu posso trazer, por exemplo, nesse tipo de rejeito aqui na minha propriedade. Por fim, né, a restrição. Escuta, eu quero que me dê soluções que eu possa aplicar com fornecedores locais, que eu possa ser ajudado aqui no noroeste do Paraná. Então são essas ideias, gente, para a gente diminuir custo que você tem de resíduos, ou até, quiçá, talvez alguma coisa de você ter algum lucro sobre isso, tá bom? Então a ideia de hoje é isso. O que fazer com os meus desperdícios aqui na minha propriedade? Valeu? Beleza, gente? Kleber França, agora a gente vai para a pausa com a nossa mensagem comercial, que também é muito importante, é o que segura a gente aqui no ar, né? É isso aí, Amaro. Saco vazio não para de pé, né? É verdade. Vamos aos destaques, então, do próximo bloco. Nós teremos o AgroRec tradicional aqui do programa. Tem também uma entrevista sobre investimentos do Grupo Campos Verdes em um parque tecnológico em Maringá. Queremos trazer para Maringá também esse conhecimento na tecnologia agrícola, né? Que é trazer realmente inovação. O Agroband volta já já. O campo ganhou mais um grande aliado. AgroSafra, retífica de motores especializada em máquinas agrícolas de todas as linhas, com serviço exclusivo de busca e transporte de motores. AgroSafra, porque o trabalho no campo não pode parar, nem por um minuto. Prepare-se para um novo mundo. Mais inovador, com mais tecnologia e produtividade. Bem-vindo ao mundo Síntese AgroScience. Soluções para um novo agro, que promovem proteção, nutrição e resultados. Síntese AgroScience, uma marca da Campos Verdes, o futuro do agro. Leilões judiciais de fazendas em Goiás e no Tocantins. Uma de 1.388 hectares em Paraná, no Tocantins, divisa com Goiás. Uma em Bom Jardim de Goiás, na divisa com Minas. E a outra em Cidade Ocidental, do ladinho de Brasília,
Tudo isso por preços ótimos, terra de soja, terra de boi, e você paga em 30 pagamentos. Bons negócios! No site leilõesjudiciais.com.br. Recado dado, pessoal. Acesse agora leilõesjudiciais.com.br e aproveite para fazer bons negócios. Colha mais produtividade usando a linha Éforos. Éforos é nutrição vegetal com micro e macronutrientes para todas as fases de desenvolvimento de diversas culturas. Também é tecnologia em adjuvantes que melhoram a eficiência das aplicações, evitam entupimentos na pulverização e maximizam a performance. Éforos é inteligência na agricultura para potencializar a sua produção. Éforos é um produto da Cocari, cooperação que impulsiona. Essa é a turma da Dexis, que faz o seu investimento virar diversão, que transforma seu pouquinho em um montão. Dexis, essa é a turma da Dexis. Dexis, essa é a turma da Dexis. Participe da promoção, acumule pontos e troque por pelúcias. Turma da Dexis, investir é se divertir. Dexis. E nós já estamos de volta com o seu Agroband. Obrigado a todos vocês pelo carinho da audiência. Toda a região acompanha o Agroband. Muito obrigado mesmo. Semana passada, Kleber, nós estivemos ali no Tecnocampo do Grupo Campos Verdes e a gente falou também sobre aquele investimento grande que o grupo está fazendo ali no Parque Biotecnológico da Síntese AgroScience. Amara, é isso mesmo. Fica ali na PR-317, saída para Campo Mourão, logo depois do aeroporto, ali na subidinha. Então é um parque tecnológico que com certeza vai beneficiar muito aqui a nossa região. A Amaro conversou com o William Marcusso, que é um dos diretores do Grupo Campos Verdes. E Maringá é muito interessante, muito estratégico, porque Maringá, por várias vezes, ganhou o melhor título de melhor cidade para se morar do Paraná, né? Algumas vezes do Brasil. E também tem um investimento muito forte em tecnologia da informática, né? Também tem já é conhecido nacionalmente nesse sentido, e nós queremos trazer para Maringá também esse conhecimento na tecnologia agrícola, né? Que é trazer realmente inovação. E nós trouxemos isso aqui para o Tecnocampo, apresentar para os nossos produtores, para os nossos clientes, a investimento de 60 milhões nesse parque biotecnológico, né? Atualmente nós temos 19 pesquisadores full-time envolvidos com isso, e estrategicamente Maringá é importante, né? Tem várias universidades que geram muitos pesquisadores, e muitas das vezes esses pesquisadores precisam procurar oportunidades fora de Maringá, né? São pratas da casa, são nascidos e criados aqui e tem que procurar seu crescimento profissional fora. E com esse parque biotecnológico a gente também traz essa oportunidade para Maringá. Além de oportunidade de produtos, tecnologias, acesso, também essa oportunidade de trabalho, de desenvolvimento regional. Agora, William, e também o fruto de todo esse investimento, desse trabalho que a Síntese já desenvolve, o produtor já colhe no dia a dia também nas suas safras, né? Sim, correto. Hoje o produtor da região, né, ele já tem acesso a essas biotecnologias. Estamos desde 2021 com investimento, né, nesse mercado. É um mercado muito pujante, é um mercado que ele é visto atualmente pelo Ministério da Agricultura como soberania nacional, né, diminuindo a dependência de insumos, que hoje 85% dos insumos utilizados nacionalmente são importados. Então depende de dólares, depende de fretes marítimos, são muito influenciados por conflitos geopolíticos, e o Brasil não pode ficar mais à mercê totalmente desse cenário. Então a biotecnologia, esses investimentos, ele vem para trabalhar em prol do produtor, para diminuir essa dependência e o produtor ter acesso, né, perto da sua casa, próximo da sua fazenda, com logística sem grandes distâncias, né, para que ele consiga ter acesso a esse tipo de produto e conseguir utilizar isso em tua lavoura. E o benefício é melhor aproveitamento, né, da cultura, são culturas mais preparadas, são culturas vacinadas, e a biotecnologia ela vem para diminuir, né, o custo de produção do produtor.
Por que diminuir, né? A biotecnologia ela vem para aumentar a eficiência dos produtos químicos já utilizados. Então, você aumentando a eficiência, você diminui a reentrada de aplicação e, por consequência, diminui o custo de produção do produtor, que ultimamente tem sido o grande vilão aí, né, no mercado agrícola nacional. E para a gente fechar aqui, e esse orgulho de Maringá, ele também se espalha pelo Brasil e até outros países, né? Se espalha. Atualmente, a síntese ela está em 4 regiões nacional, né, contemplando 15 estados. Nós temos 15 centros de distribuições em território nacional. Também fazemos exportação para o Paraguai, Bolívia e Venezuela. Essa foi a participação então do William Martini Marcus. Grande abraço para ele, para o Carlão, para todo o pessoal lá do Grupo Campos Verdes da Síntese Agroscience. E agora tem um recadinho da Rafa Agronegócios, a colheita da safra de milho, a segunda safra, começando aqui na região. Precisa fazer reparo na sua colheitadeira? Fala com o Rafa. Que tipo de serviço vocês oferecem? Qual que é o diferencial aí da Rafa Agronegócio? Hoje a gente está oferecendo um serviço de balanceamento, alinhamento de rotores agrícolas, né? Como o revestimento das puas, né? Itens de desgaste, né? E serviço de alinhamento, balanceamento, a parte de hidráulica, né? Serviço de hidráulica como cilindros, pistões, né? Toda essa linha hidráulica a gente está mexendo, como mangueira também, né? A gente faz prensagem de mangueira e tá aí para atender o agricultor. A gente oferece serviço para tratores, colheitadeiras, né? A parte de bomba hidro, motores hidráulicos, né? Toda essa linha hidráulica, né? Redução, né? E a parte de solda, né? Solda, torno. A gente está aí com uma ampla linha, né? de peças para servir todos os agricultores aí e oferecer uma melhor qualidade, né? De peças e serviços. Tá chegando a coluna Direito do Agro com as orientações da doutora Kellen Bombonato. O banco me pediu um reforço de garantia para fazer a renegociação por meio de alienação fiduciária da minha terra. Devo aceitar? Doutora Kellen responde. Olá, produtor, tudo bem? Você precisou renegociar o seu contrato de crédito rural e o gerente do banco exigiu para essa renegociação que você desse a sua terra em alienação fiduciária? Pois pense bem a respeito, porque a alienação fiduciária ela é diferente da hipoteca. A alienação é uma garantia muito perigosa. Funciona assim: se eventualmente você não conseguir pagar a parcela, você assinar a renegociação com a alienação fiduciária em garantia da sua terra e não conseguir pagar as parcelas dessa renegociação, o banco ele não vai entrar com nenhum tipo de ação te cobrando. Ele vai simplesmente te notificar para fazer o pagamento. Se o pagamento não for feito em 15 dias, o banco faz a consolidação da propriedade do seu bem e transfere a sua matrícula, a sua área de terras para o nome dele, diretamente, sem necessidade de qualquer ação judicial e sem possibilidade de defesa. Então, se o banco oferecer essa garantia, a tomada da sua terra em alienação fiduciária, não aceite. Mandar um abraço para o pessoal lá da região de Mandaguari, todo o Vale do Ivaí. Falando na região de Mandaguari, a gente se lembra da Cocari, né? Abraço lá para o doutor Marcos Trintinalha, presidente da cooperativa Cocari, amigo nosso, telespectador, sempre acompanhando o Agroband. Obrigado, doutor Marcos. Um abraço aí para a Carmen, para todo o pessoal, eu Jaci, o pessoal da Cocari. Falando em Cocari, vamos acompanhar então a mensagem da Éforos.
Colha mais produtividade usando a linha Éforos. Éforos é nutrição vegetal com micro e macronutrientes para todas as fases de desenvolvimento de diversas culturas. Também é tecnologia em adjuvantes que melhoram a eficiência das aplicações, evitam entupimentos na pulverização e maximizam a performance. Éforos é inteligência na agricultura para potencializar a sua produção. Éforos é um produto da Cocari, cooperação que impulsiona. E na sequência do Agroband, vamos saber como fica o clima, a previsão do tempo. E agora tem aquele quadro em que você interage com o Agroband tradicionalmente, o AgroRec. E bora pro AgroRec! Começamos com a costelada preparada pelo Rony Loto lá na Fazenda Santa Alda, o futebol de quarta-feira da Arena Kiko. No corte, o Danielzão, zagueiro dos bons, e o atacante baixinho lá do Guerra. E olha a estrela da pulverização, o Lebrinha. Tem também este vídeo da pescaria feita pelo Jabá lá no Porto Murtinho. Olha só, pescaria legalizada com guia. E ele pegou um jaú e pesou nada mais, nada menos do que 23 quilos. Levou um tempão para tirar o bicho da água, hein? Parabéns, Jabá! Ela briga que tá aí, e a linha não é fraca, e a vara é boa. Só ferrar. Olha só, rapaz. Ela vai no fundo de morte. Aí você fala mal da primeira, né? Chegou ele aí. Tá vendido assim. O rabão que mostrou aí. Não, não vai dar, só tem que ter. Tá com medo de passar daqui, só. Mas já o passo também? Ah, é que cara se deixa. Meu Deus do céu! Porra! Ai, grandinho! Vamos, Jabá! Pegou? Aí, moço! E falando em rio, por fim, as imagens enviadas pelo Felipe Palhares, de Maringá. Foi lá no Rio Ivaí. Olha a capivara. E o salto das bananeiras. Passava um pequeno rio que descia lá da serra, ligeiro escorregadio, e a água era cristalina, que dava pra ver o chão, vinha cortando a floresta na direção do sertão. Lembranças ainda me restam, guardadas no coração. E tudo era azul celeste, brasileiro. É isso aí, para participar é fácil, o telefone é o 44998241858. Participe, você também. Agora, na sequência do Agroband, tem o recadinho da Campos Verdes Máquinas Agiva, mais uma empresa do grupo Campos Verdes. A Agiva hoje trabalha com tratores Agrale, somos representantes, trabalhamos com uma marca Plant Center, toda a linha de plantio, né? Temos pulverizadores, trabalhamos também com o autopropelido da Baldan, né? Estamos com 3 modelos, na AgriShow vai ser lançado mais 2 modelos da Baldan, toda a linha de preparo de solo, toda a linha de pecuária que você precisa para a sua
para sua fazenda, para sua propriedade. Estamos com a equipe comercial alinhada com o produtor rural. Trabalhamos atendendo 70 municípios e com 3 filiais, com 3 lojas, uma matriz aqui em Maringá, Nova Londrina e Engenheiro Beltrão. O amigo produtor precisando da assistência, temos a nossa mecânica para dar assistência na hora que vocês precisarem. Estamos sempre do lado do agricultor. Preparo de solo, né, que é antes do plantio. Depois do plantio temos semeadeiras, temos plataforma de milho, plantadeiras, pulverizadores de arrasto, acoplado e também autopropelido. Mais de 30 anos no mercado, né? É uma marca maringaense consolidada aqui dentro de Maringá e temos clientes de todos os tamanhos e todas as regiões. Tá certo, Campos Verdes Máquinas Agiva, tradicional aqui em Maringá e também na nossa região, fica ali pertinho do Detran, da 13ª Ciretran, bem no entroncamento, né, do contorno sul com a PR-317. É isso aí, Amaro. Vamos trazer agora mais informações sobre o Tecnocampo 2026. O Amaro e o Sidmar estiveram lá. E um dos assuntos, um dos destaques dessa vitrine tecnológica foi o manejo do solo e a importância da rotação de cultura. O Amaro entrevistou o seu Moacir Ferro, engenheiro agrônomo, que é referência aqui quando a gente fala em conservação de solo no Paraná e, por que não, no Brasil. Quando se fala em coberturas, de um planejamento de coberturas verdes, envolvendo as culturas principais, né, comerciais, a gente dá uma estabilidade, né, tanto do ponto de vista físico, como químico, como biológico. Então as culturas expressam realmente potencial com baixo custo, né, do menor custo possível, né. Então nós não sempre procuramos fazer dentro da realidade do produtor, só que o único diferencial aqui é a parte de manejo de solo, que é muito eficiente, é muito efetivo, e a gente faz questão realmente de mostrar que se o produtor adotar práticas sustentáveis, né, e bem elaboradas, ele pode efetivamente ter um resultado econômico muito maior dentro da sua propriedade. Isso na prática fica bastante evidente. A gente vê que aqui na unidade experimental, vocês têm, por exemplo, o plantio de milho com braquiária e aquele sem braquiária. Então tem todos os experimentos. Tem todos. Por exemplo, nós temos aqui, onde nós estamos vendo aqui, visualizando, uma propriedade simulada com rotação de cultura. Nós não temos aqui uma fazenda. Então a gente procura, de forma prática, numa área menor, mostrar qual que seria o manejo ideal. É claro que os produtores a maioria também não vão adotar, mas a gente procura mostrar o que seria o ideal. Agora, se, por exemplo, ele adotar uma prática, uma braquiária consorciada, ele já vai ter um resultado fantástico. Se ele optar por um plantio do mix ou de uma aveia, ele já vai ter, pelo menos uma vez cada 5 anos, ele já vai ter efeitos residuais por mais 5 anos. Né? É claro que quanto mais estreita essa rotação, vai ser mais efetiva, né? Então, se pudesse fazer a cada 3 anos, fazer um sistema de 3 anos, seria melhor do que um de 4, que um de 5, mas pelo menos a cada 5 anos, né? Então isso que a gente incentiva, com qual prática. Então, por exemplo, começando por uma braquiária, já seria um grande negócio, ou entrando com programas de mix, né, com planejamento de rotação, envolvendo, por exemplo, cultura do milho, soja, milho safrinha, né, o trigo também pode ser uma opção hoje. E aí, dentro de um planejamento de médio e longo prazo, o produtor vai estruturando e ele vai tendo todos os efeitos benéficos de redução de custo, né? Na parte operacional também ele pode ser muito facilitado se for de forma planejada. E aí com todos os benefícios que estão falando muito de erva daninha. O próprio manejo bem executado dentro de um programa planejado de rotação vai reduzir imensamente a questão dos problemas nossos de erva daninha, né? Esse é o seu Moacir Ferro, referência, né? Ele que vamos dizer assim, ele fala, não, eu sou um dos, mas eu falo, ele é o precursor do plantio direto aqui na nossa região. Ele tem a humildade de falar que ele é um dos, não é o precursor. Seu Moacir, um abraço. É isso aí, Amaro. Ele, durante muito tempo ele trabalhou com isso aí, então, desenvolveu essa questão do plantio direto
e a conservação do solo aqui na nossa região. Grande abraço para ele. Assim a gente vai encerrando mais um programa. Vou ficando por aqui. Grande abraço para você, Amaro. Grande abraço, Sidmar. Obrigado, Kleber França. Obrigado também ao Sidmar Nielsen pela produção, pelas imagens aqui do Agroband. Você, amigo telespectador, grande abraço. Obrigado pelo carinho da audiência. Nós voltamos no próximo domingo. Tchau, tchau. Bom final de semana. Até lá. Agroband. Oferecimento. Grupo Campos Verdes. 30 anos. Trabalho sério com responsabilidade econômica e ambiental. E Sicredi Dexis. Campanha Turma da Dexis. Investir é se divertir.